Olá pessoal, boa tarde, tudo bom? A gente vai estar discutindo junto a essa parte, né, de tópicos específicos e que vocês vão estar avaliando a atuação da fisioterapia na bronquiolite, que é uma condição inflamatória muito específica para a área, né, especificamente na pediatria, nas crianças normalmente nos primeiros anos de vida, né, o que a gente chama, normalmente classifica essas crianças como lactentes, e é um processo, na verdade, inflamatório que a fisioterapia tem uma importância muito grande de trabalho e atuação, porque por ser um aspecto e uma doença de cunho viral, não existe um tratamento clínico medicamentoso que determine a cura dessa doença. Na verdade, a fisioterapia que ajuda a colaborar e a melhorar muitas alterações e complicações que acontecem, né, por conta da bronquiolite. Então a gente vai estar discutindo hoje sobre essa doença e obviamente como é que se dá a atuação profissional dentro dessa complicação, das complicações dela. Então a gente define que a bronquiolite ela é uma doença de cunho viral, normalmente classificada como uma doença sazonal, ou seja, ela acontece em épocas do ano, não são todas as épocas, mas normalmente na época existe a mudança, né, a transferência do clima de verão para os climas mais, né, frios, é que ela tende a aparecer, e normalmente o paciente que cursa, né, com essa doença vai iniciar normalmente com um quadro aparentemente infeccioso, em que vai ser demonstrado febre, uma tendência a fazer obstrução nasal, que inicialmente é mínima, mas depois vai complicar mais, tosse, normalmente produtiva, e coriza. Então, na verdade, são sintomas em que nos demonstram que a criança ela vai ter um quadro de IVAs, que na verdade é a infecção de vias aéreas superiores, e que vão evoluir se não for tratado a tempo, e obviamente é muito comum evoluir para um comprometimento de vias aéreas inferiores. Então começa no trato superior e tende a descer para ir para o trato mais inferior. Normalmente é uma doença causada por um vírus, 80% delas, né, dessa doença, ela pode ser causada por um vírus chamado VSR, que a gente chama de vírus sincicial respiratório, que normalmente é um vírus muito simples que podemos encontrar no dia a dia, mas que para crianças pequenas, principalmente crianças com quadro clínico de maior risco, como por exemplo o nascimento de prematuro, quando nasceu prematuro, ou crianças que desenvolveram inicialmente com baixa nutrição, essas crianças elas podem ter o maior risco de comprometimento por conta desse vírus. Então, normalmente é um vírus que tem uma preferência por células epiteliais das vias aéreas e normalmente vai causar infecção das vias aéreas. É uma doença, como eu falei agora há pouco, muito comum nos 2 primeiros anos de vida e tende a ter um alto pico no primeiro ano de vida de uma criança. Normalmente, a infecção ela é causada pelo vírus e vai acontecer uma reação inflamatória da mucosa respiratória, e isso vai fazer com que produza mais muco do que o normal, ocluindo parcialmente ou tendo risco até de ocluir totalmente a via aérea. Normalmente, o edema é muito comum acontecer, né, na estrutura e na superfície das áreas respiratórias, e isso vai, obviamente, acabar desenvolvendo uma tendência a complicar, ou seja, fazer uma complicação do vírus na área. E isso, na verdade, vai gerar um processo inflamatório múltiplo em várias regiões e, obviamente, acontecendo o acometimento mais em via aérea mais baixa. Então, normalmente, os primeiros sinais, inicialmente, são de um resfriado comum. A criança evolui normalmente com o narizinho mais entupido, às vezes correndo, espirrando e febre. Mas, à medida que os dias vão passando, o pico da doença ele vai piorando e aí a criança ela começa a ter não só sintomas de infecção de via aérea superior, mas vai ter sintomas de infecção de via aérea inferior. E aí vai haver um comprometimento maior nas vias aéreas de pequeno calibre, e esse processo inflamatório ele vai causar uma obstrução nas vias de pequeno calibre. Então vai se ter edema, vai se ter necrose, descamação celular,
e a via aérea inferior ela começa a ficar entupida. Como ela tem pequeno calibre, ela começa a ficar obstruída. Então a criança ela vai ter sintomas de dificuldade respiratória. Ela vai começar a ter dificuldades, principalmente por conta do muco muito persistente na área. Então ela vai tossir muito, ela vai ter tendência a ter uma ausculta com ruídos diferenciados, porque o ar não vai tá tentando passar, mas com dificuldade. Como a via aérea vai estar obstruída, a criança vai tender a aumentar o número, né, de repetições respiratórias, então ela vai desenvolver o que nós chamamos de taquipneia, que é aumento da frequência respiratória, e isso vai ser variado. Vai depender muito a taquipneia da idade da criança, do peso, mas a gente vai conseguir enxergar que é uma criança que vai cansar para respirar. Então ela vai puxar mais os músculos respiratórios e aí a gente vai ver alguns sinais de cansaço respiratório, como tiragens, que é a retração entre as costelas, entre o externo, normalmente forçando o narizinho, e aí a gente vai ver o que nós chamamos de batimento de asas nasais. E normalmente as crianças elas podem fadigar se elas continuarem e persistirem essa dificuldade, inclusive até com necessidade de ser submetidas à ventilação pulmonar, ou não invasiva, ou às vezes, dependendo da gravidade, até ventilação invasiva. Normalmente o raio-x dessa criança vai mostrar pra gente que é um pulmão que está cheio de ar, porque o ar ele consegue descer, mas às vezes ele não sai. E em volta, né, da traqueia a gente vai conseguir ver uma tendência a infiltrados peribrônquico, que é exatamente o que demonstra que existe inflamação na área, né, dos bronquíolos. E você não vai ver uma doença de condensação dentro dos pulmões. A gente não vê, na verdade, nada muito grave dentro dos pulmões, como o caso da pneumonia, que a gente vê manchas no pulmão. Na bronquiolite, não. A bronquiolite a gente vai enxergar entre, né, a região da traqueia para os brônquios, para os bronquíolos, na verdade, desculpa, uma tendência a um processo inflamatório. Normalmente o diagnóstico ele é quando você começa a ver a criança cansando, obviamente os pais correm para a emergência, lá observando a história e obviamente vendo o quadro clínico, a criança é submetida a um exame laboratorial em que colhe a secreção, né, nasal, normalmente por aspiração, e aí nessa secreção vai ser observada a existência do vírus, que normalmente ao ser isolado vai ser positivo para vírus sincicial positivo, né? E aí a criança vai iniciar o tratamento. Então, o que chama a atenção é que, à medida que a gente vai percebendo que a criança ela vai piorando, a gente vai vendo que não existe um tratamento específico medicamentoso. O que, na verdade, se faz para essa criança é ofertar hidratação, oferecer muito soro, e dentro dessa oferta de soro, a fisioterapia ela é chamada para fazer o acompanhamento. Por quê? Porque a gente sabe que a fisioterapia com as manobras ventilatórias desobstrutivas, elas podem ajudar a melhorar o fluxo da entrada de ar por conta exatamente da tendência da retirada desse muco em grande quantidade. Então a fisioterapia ela pode fazer manobras desobstrutivas ajudando a liberação desse muco e outras manobras que a gente chama de responsiva, que são as manobras para ajudar a entrada e a melhora da ventilação pulmonar. Então aqui existem vários estudos, que inclusive tem um que eu enviei para vocês, mostrando a atuação da fisioterapia em relação ao tratamento medicamentoso, em que fala e que aborda que o tratamento medicamentoso ele não tem uma eficácia comprovada e de eficiência no tratamento, que é exatamente o tratamento terapêutico com exercícios que ajuda a melhorar. Então a gente vai ter vários discussões sobre esse aspecto. Por exemplo, o uso de corticoide não é consenso, só quando houver um processo muito desorganizado da parte de tendência, né, inflamatória e de outros comprometimentos também. A questão do uso da nebulização, eles falam que pode ajudar a melhorar, né, o edema das vias aéreas, mas que não vai ter impacto significativo, né, na melhora do tratamento viral. E, de alguma forma, relaciona que medicamento como antibiótico não vai ajudar, só se a bronquiolite complicar, por exemplo, por uma pneumonia. E, de alguma forma, o ideal é o tratamento realmente com a fisioterapia. Então, está realmente indicado.
a fisioterapia ela vai promover a remoção de secreção, vai melhorar a função pulmonar e vai reverter ou prevenir áreas que podem estar colapsadas, ou seja, atelectasiadas. Então, existem vários estudos falando sobre os resultados positivos na melhora de atelectasias por conta de bronquiolite, na melhora, né, do desconforto respiratório pós as sessões, né, da criança que tem bronquiolite. E aí são vários estudos que eu gostaria que vocês fossem lendo, estudos que não são tão atuais, mas alguns atuais também, falando sobre a importância da fisioterapia no tratamento da bronquiolite viral aguda. Então aqui tem um quadro, fazendo um quadro de teoria de livros, dizendo da importância, né, do tratamento fisioterapêutico na bronquiolite, estudos comparativos, falando também, né, com relação ao tratamento da bronquiolite, e o ideal é fazer a fisioterapia o quanto mais cedo possível, tá? Na fase aguda e também na fase subaguda, para ajudar a melhorar o processo de desobstrução, manutenção e a expansão pulmonar, tá? Com relação ao manejo da ventilação mecânica, seja ela não invasiva ou invasiva, é o fisioterapeuta que tem a responsabilidade de fazer esse manejo. Então, quando a criança ela tem complicações importantes pulmonares, alterações importantes e disfunções ventilatórias, normalmente o fisioterapeuta ele vai ter, juntamente com a equipe médica, decisão de definir, né, a ventilação mecânica, e a escolha dos parâmetros e, obviamente, do modo ventilatório vai depender da gravidade da criança, tá? Então, a gente sabe que o ideal é trabalhar com a VNI, que é a ventilação não invasiva, mas a gente sabe que, a depender da gravidade, a gente vai ter que realmente indicar a ventilação mecânica invasiva. E a fisioterapia vai ter que estar pronta a saber programar o aparelho e, obviamente, atender e monitorar o aparelho com o paciente, ok? Então, basicamente é isso. Eu quero que vocês dêem uma lida com mais tranquilidade nos slides e também que vocês deem uma lida no artigo que eu encaminhei para vocês estarem vendo e observando, ok? Um abraço e até a próxima.